Fala galera, tranquilo? Esperar o prof. Leandro Zago entrar pra gente tá dando início aí na nossa live. Legal, bastante gente já entrando, bacana, show de bola. Lembrando que hoje o tema é jogo de posição. Jogo de posição. Cadê o professor Leandro Zago? A fera. Leandro, se estiver vendo, se quiser solicitar, já pode entrar. Bacana, a galera já toda inserida. Legal. Camila, Tassiano. Fala, Tassiano. Fera da bola. Esperar o professor entrar. Leandro Zago, hoje o tema jogo de posição. Vamos abordar um pouquinho os pormenores do jogo de posição, todos os princípios, subprincípios e falar de conteúdos técnicos individuais que são de suma importância para um contexto de altíssimo rendimento. Só esperar o professor Leandro Zago entrar. Lembrando que a gente também vai falar um pouquinho, a ideia das próximas lives, abordar sobre futebol feminino, né? A Camila Orlando, atualmente treinadora do Red Bull Brasil, ela já aceitou nosso convite, e o professor Ricardo Belli, atualmente no Palmeiras, também já aceitou. Leandro, professor Leandro, você já está aqui? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa você solicita aí, tá, Leandrão? Dá um oi aí, professor Leandro Zago, para a gente estar começando nossa live. Tema jogo de posição. Grande professor Pablo Fernandes, a fera. Professor Leandro, se você estiver já vendo, já pode mandar para solicitar o convite, que a gente já pode iniciar. Legal, 65 pessoas já, bacana, show de bola. Eu já fiz o convite. Como que tá o som aí, João? Eu acho que... Oi, professor. Tô te ouvindo. Como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus. Tem que ser pelo celular mesmo, tudo certo? Tem que ser pelo celular. Legal, bacana. Primeiro, agradecer, né, professor? Solicitei através do Instagram realmente a sua presença na live por acreditar no seu conhecimento, né, em relação a todas as dimensões do jogo, e de antemão externar também a minha admiração pelo professor. Acredito que já tenha visto todos os seus vídeos no YouTube, de curso, de pós-graduação, acompanho muitos trabalhos aí, e realmente é um dos profissionais que eu me inspiro e busco ter como referência para adquirir cada vez mais conhecimento. Obrigado, professor. Caso o senhor queira fazer uma apresentação pessoal, a live é toda sua. Obrigado, João, pelo convite, obrigado pelas palavras. Também quero agradecer um pessoal que ajudou a divulgar, o pessoal aí, o João Pedro, o Rafael, vi eles divulgando aí em outras comunidades importantes também. Então, quero agradecer a eles. É um prazer estar aqui contigo. Eu acompanho você em algumas postagens, alguns materiais também. E acho que é importante que você está entrando no futebol com uma ideia boa, uma ideia de construir coisas, de construir conhecimento, de agregar valor àquilo que já está estabelecido e não simplesmente manter as coisas como elas estão. Em relação à apresentação, eu, como todo garoto brasileiro nascido nos anos 80, lá no começo dos anos 80, eu sonhei em ser jogador de futebol, alimentei esse sonho ali até 16, 17 anos. Entrei na faculdade, fiz aqui em Campinas mesmo, sou de Campinas, fiz Unicamp, sou bacharel em treinamento esportivo. E aí na faculdade comecei a ter contato com o futebol, né, de uma outra forma. E a partir disso, naquele momento ainda muito difícil, um profissional que não tinha sido jogador profissional ser treinador. Então, assim, minhas ambições dentro da profissão estavam mais voltadas para a área física, né?
ser um preparador físico, ainda naquele momento, ali, começo dos anos 2000, com um viés ainda bem de dimensões bem separadas do jogo, né? De preparação física, preparação tática, técnica, com outros tipos de treinamentos. Mas aí, dentro da própria formação, né, João, tive contato com alguns conteúdos que despertaram muito para poder pensar o jogo de outra forma. Principalmente, para mim, é marcante as aulas do professor Josimar Daolio, da Unicamp, que falou de pedagogia do jogo pela primeira vez, né, pedagogia dos esportes coletivos, e do professor João Freire, né, os materiais desses dois. E aí eles começaram a despertar e abrir, mas naquele momento ainda o alto rendimento não estava muito afim de ouvir, né, sobre isso. Mas a gente começou a estudar, alguns estudantes da Unicamp, né, e tem vários hoje que estão no mercado, né, que são daquele momento ali que fizeram faculdade juntos, ali são contemporâneos, com 2 anos de diferença de um para o outro. Cada um começou a estudar e a partir do momento ali, eu vejo que teve um momento marcante, né, que foi quando o José Mourinho começou a ter sucesso, né, com o Porto e depois com o Chelsea. Naquele momento apareceu no Brasil a periodização tática e, independente do que se faz hoje, do que se pensa sobre ela, eu vejo que ela fez a gente pensar sobre outras questões em relação ao treinamento. Pensar o treinamento de uma maneira um pouco diferente. E naquele momento, como tinha um profissional em altíssimo nível executando, que não tinha sido jogador, ele acabou sendo modelo para vários profissionais naquele momento. E aí, para mim, ele foi uma inspiração. Comecei a me interessar muito por estudar materiais que vinham de Portugal. E aí nós tivemos ali no final dos anos 2000, 2007, 2008, 2009, muita influência do material de Portugal aqui na construção do nosso trabalho, né, aqui no Brasil, muitas discussões, muitos debates. E aí, a partir desse momento, eu estava entrando ainda como preparador físico. Você hoje está num clube que eu trabalhei exatamente há 10 anos, né? Em 2010 eu passei para o desportivo. Naquele momento, falar sobre modelo de jogo era algo ainda impensável dentro de um clube, era algo que era uma coisa assim, eu ainda como preparador, o treinador era o Rodrigo Leitão, então era algo que ainda a gente era visto como dois inventores, né? Dois caras que estavam falando. Quando, na verdade, hoje a gente já vê quanto a gente já transcendeu o modelo e já está pensando em detalhes muito mais profundos. E aí, a partir disso, passei desportivo, depois Pão de Açúcar, e aí já no Pão de Açúcar com uma influência muito grande da escola portuguesa, porque tinha, na época, profissionais que tinham ido para lá, como o Maurício Barbieri, hoje treinador, o Bruno Pivetti, que acho que está no Vitória agora, se eu não me engano, teve no Tá no Vitória, tá no Vitória. Né? O Bruno até é conterrâneo meu aqui de Campinas, acabei o conhecendo lá, mas também é mais um campineiro aí no futebol. E eles têm, tem bastante. Eles trouxeram para o Pão de Açúcar, né? Tinha uma metodologia bem desenhada. Eu passei pouco tempo lá, mas teve uma influência importante, né? Eu trabalhei muito com o Ricardo Catalá, que hoje é treinador do Mirassol, né? Que é um cara que tem um conteúdo muito, muito bom, né? Naquele momento agregou muito conteúdo para mim. Saí para o Corinthians, fiquei 2 anos no Corinthians, foi onde eu virei treinador. Foi excelente para minha carreira, né? Ter virado treinador no Corinthians, porque o Corinthians na base é muito parecido com o que ele é no profissional, guardadas as devidas proporções. Então lá se aprende a ser treinador mesmo. Você aprende que você tem que ganhar o próximo jogo, né? Você tem que desenvolver o atleta, mas você tem que ganhar o próximo jogo, né? Verdade. Isso é importante. E aí, a partir daí do Corinthians, saí do Corinthians, vim para a equipe profissional do Guarani, fiquei um ano e pouco, depois sub-20 da Ferroviária, sub-20 do Palmeiras, 2 anos na Ponte e 2 anos no Atlético Mineiro. Para finalizar, como eu percebi que o meu caminho era mesmo esse lado do caminho do treinador, eu preferi investir. Então, assim, eu tenho MBA em gestão de pessoas, eu preferi investir por esse caminho na minha formação, porque eu sabia que agregaria mais para aquilo que eu ia utilizar. Mas, assim, estudei muito por influência, principalmente um cara que para mim é referência, é o Rodrigo Leitão, em relação ao conhecimento. E o Rodrigo é um cara que tem um conhecimento muito grande sobre várias dimensões do jogo. E então, aspectos físicos, eu fui preparador físico, então além de ter sido a questão de
estudar a preparação física, estudar o aspecto mental do jogo, estudar o processo de tomada de decisão, estudar como se dá o processo de aprendizagem dentro do treino, tudo isso fez parte da minha formação como treinador. Legal, show de bola, Leandro. Realmente eu acredito que essa é a linha de raciocínio, né, de nós buscarmos conhecimentos em diversas áreas do saber, né, porque elas vão se interligando e vão dando as qualidades para realmente nós sermos bons treinadores. Não é somente ter o conhecimento da tática, mas sim saber gerir um grupo, ter conhecimento de aprendizagem motora, para você entender como que funcionam os estágios de aprendizagem. Bem bacana, é algo que eu busco também muito conhecimento e converso com os meus companheiros, com os meus amigos, porque quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe, né, professor? Então eu sigo muito nessa linha. A ideia hoje é realmente falar sobre um tema que eu acredito ser muito relevante, né? Jogo de posição. É algo que eu vejo que o professor fala bastante, né? Teve a entrevista com o Marcel, pesquisei um pouquinho, já até escrevi o artigo, enfim, busquei um pouquinho entender o que o professor explica e explana sobre o jogo de posição, né? E essa é a ideia. Eu vou tentar escorar um pouquinho daquilo que eu acredito que é o jogo de posição, e aí depois eu passo a bola com espaço e com tempo para o professor progredir. Tá bom? Tá legal. A ideia que eu particularmente acredito no jogo de posição é um jogo que utiliza a posse de bola, mas é a posse de bola como um meio, né? Não como um fim nela mesma. E aí, quando se entende que é necessário que se tenha a posse de bola com uma intencionalidade de mover a bola para mover oponentes, de utilizar a bola muitas vezes para você atrair os oponentes e libertar jogadores nas suas costas, você começa a entender que é um processo, realmente, né? A palavra processo, ela se enquadra muito bem no que tange ao jogo de posição. E os grandes comportamentos, os grandes princípios de ser uma equipe que utiliza a posse como meio, de ter o perde e pressiona muito bem interiorizado, eles são grandes comportamentos que nós conseguimos ver na grande maioria das equipes, né? E aí o que vai determinar realmente, na minha opinião, se uma equipe faz o jogo de posição ou não, são os pormenores, são os detalhes, né? Ou seja, como a equipe faz a sua ocupação de espaço. Não, hoje em dia a gente fala de amplitude e profundidade, é algo até que o Leitão aborda bastante, que é a amplitude relativa, né? Às vezes eu estou em amplitude, mas eu não estou intervindo diretamente e beneficamente no centro de jogo. Então a gente tem amplitude, tem profundidade, mas nós precisamos dar um passo a mais, ou seja, eu preciso criar um entendimento no atleta que ele precisa criar apoios em alturas diferentes, que é o escalonamento, criar triângulos, criar losangos para dar linhas de passe em diagonal, né? A questão do entendimento do receptor, que eu particularmente vejo muito ainda nas organizações ofensivas, né? Do receptor ele ir pegar a bola no pé do portador da bola, principalmente quando tange a construção, né? É muito normal ainda no nosso futebol brasileiro, em âmbitos profissionais, você identificar que o volante baixa para pegar a bola no pé do zagueiro e não dá a liberdade do zagueiro em arrastar, em conduzir, em ganhar espaço e ele se tornar o jogador que realmente vai iniciar as construções, né? E eu acredito que isso é muito importante. Partindo da ideia do jogo de posição também, a questão de você gerar espaço e tempo em benefício próprio e espaço e tempo em benefício do colega, né? De você ter intencionalidade nos gestos técnicos. Pô, eu vou conduzir a bola, mas o porquê que eu estou conduzindo a bola? Né? Eu vou passar, mas o porquê que eu vou passar? E a questão de eliminar adversários, né? Que é algo bem didático que eu passo para os meus atletas e eu vejo que tem total transferência para o jogo, né? De você, eu passo para eliminar adversário, eu conduzo para eliminar adversário. E aí a questão de você pormenorizar ainda mais, é algo que eu quero que o professor aborde bem profundo, a questão do posicionamento corporal vantajoso, que é um conteúdo técnico individual que você consegue colocar em todos os modelos de jogo, e é algo que tem total relevância, e é um detalhezinho que faz total diferença, né? De eu estar bem posicionado no espaço e bem situado no espaço. E aí, talvez, uma analogia que eu posso fazer é a questão do Messi. Ele, muitas das vezes, ele não se movimenta tanto, ele não corre tanto, mas ele está bem posicionado, ele está bem situado, com o posicionamento corporal vantajoso, e aí aquele movimento que ele faz de pescoçar a todo momento para identificar justamente quem está nas suas costas, ele tem o controle muito bom das suas costas, e aí ele consegue, sem gastar muita energia, atingir a lógica do jogo, que é aquilo que o professor fala de
Atingir a lógica do jogo é você executar o menor número de ações para fazer o gol. Nada mais do que isso. Acho que você falou de um monte de coisa aí, né, João, que estão bem conectadas, né? Essas questões, vou pegar essa questão do Messi. Para mim é muito marcante. Teve um clássico contra o Real, se eu não me engano, foi no Bernabéu, há uns 2 ou 3 anos, que o Barcelona fez um grande jogo, ganhou por 4-0. O Messi, se eu não me engano, fez 2 ou 3 gols e ele correu menos de 7 quilômetros naquele jogo. Porque como o Barcelona correu pouco para trás, ele jogou praticamente entre linha o tempo todo. Ele não entrou no campo de defesa. E ele ficou o tempo todo nesse movimento que você falou, de controlar espaço entre linha, de controlar, né? E aí fazer a progressão, fazer as rupturas que ele faz em condução, né? Principalmente, que ele conduz para achar passe, para finalizar, e às vezes conduzir para fazer movimentos sem de passar e fazer movimentos sem bola. Bom, de tudo isso que você falou, eu vou falar assim, né? A gente conversou, eu falei para você, né, do que eu penso, né, sobre, eu parto assim, meu pressuposto maior é a questão da lógica do jogo, que você falou, agora no final. A lógica do jogo de futebol é chegar ao gol com o menor número de ações possível, é ser efetivo, né, é ser efetivo. E é óbvio, cada equipe vai ser efetiva de uma forma, isso tem a ver com a natureza da equipe. Tem equipe que vai ser efetiva em 3 ações, tem equipe que vai ser efetiva em 15, como era o próprio Barcelona do Guardiola. Depende, tem jogada que vai pedir 3 ações, tem jogada que vai pedir 10, 12. O importante é que a leitura seja circunstancial, né? A leitura ela passa a ser circunstancial e aí a gente entra na área da inteligência circunstancial que tem que ser desenvolvida. Eu vejo o jogo de posição com conteúdos interessantíssimos para a gente desenvolver dentro do jogo. Eu acho que a gente teve um momento voltado, né, aquele momento, como eu te falei, aí, há 10, 12 anos, voltado para a ideia de modelo de jogo, né, que era a ideia de construir princípios estruturais nas equipes, então, compactação, profundidade, né, amplitude, bloco, flutuação, princípios que eram de estrutura, com algumas regras de ação, e aí em seguida veio a influência espanhola, né? O jogo de posição, eu vejo ele como um jogo em que você. Existe até uma divergência em relação a isso. Algumas pessoas defendem que eu preciso dominar o espaço para ter tempo, algumas dominar o tempo para ter o espaço. Isso daí é uma questão filosófica, né, que vai abranger em muita profundidade. Mas independente disso, eu vejo que o jogo de posição ele é um jogo que tem a bola, o volume de posse, quando ele é bem executado, como consequência do domínio do espaço. Para mim, o domínio do espaço ele tá primeiro do que a bola no jogo de posição. Então, eu parto de algumas ideias, né? Como você falou. Por exemplo, uma ideia básica do jogo de posição. Eu preciso gerar um contra zero o tempo todo. O tempo todo eu preciso gerar um contra zero. Então, quem é o jogador livre? É o meu goleiro? Ele precisa atrair alguém para liberar um zagueiro, um lateral, um volante. No momento que esse jogador estiver livre, a bola precisa chegar nele, de alguma forma. Né? Às vezes com um pivô, às vezes com um passe direto, por cima, não sei. A partir do momento que esse jogador recebeu a bola, ele estava livre, mas provavelmente ele não estará mais em um pouco tempo. E aí isso vai ter liberado um outro jogador livre. Então, a ideia do jogo de posição é que eu gerencie o espaço do campo de uma forma na largura, na profundidade, para que eu consiga ter jogador livre o máximo de tempo possível em progressão. Então eu tenho um goleiro livre que vai soltar um zagueiro livre, um volante, um meia livre, que vai criar no última ação, ali no último terço do campo, um atacante livre infiltrando. Né? Voltando aí para a questão do que eu acho assim, fundamental, né, na ideia do jogo de posição, é que por ele ter essa ideia do jogador livre, ele trabalha muito essas questões que estão ligadas à orientação corporal. Porque eu preciso ganhar o máximo de tempo quando eu conseguir explorar aquele espaço que eu estou. Se eu tiver com uma orientação corporal ruim, todo o espaço que foi gerado num passo, num movimento, ele é permitido não poder ter muitos toques sobre a bola, né? No processo de construção. E aí, dentro da ideia de lógica, isso é antilógica, quando eu tenho muitas ações, principalmente não, quando elas são desnecessárias. As ações, elas são importantíssimas desde que ela tenha um sentido. Você falou aí da posse com sentido, né? Eu diria ação com sentido. O importante é que a ação tenha um sentido. E o sentido é ser efetivo. É que se eu puder resolver a jogada em uma ação, ela tem que ser resolvida em uma. Se ela precisa de 3, eu tenho que fazer em 3. Cada jogada vai ter eficiência. Então, todos esses elementos, eu parto sempre dessa questão essencial de lógica, para gerar um contra zero,
né? 1 contra 0 em progressão o tempo todo, e isso em algumas vezes vai demandar com que eu mova a bola, como você falou, eu preciso mover a bola, às vezes lateralmente, muitas vezes nas diagonais, para poder fazer com que a equipe adversária flutue, busque os espaços, e aí se ela estiver marcando zona, vai ter uma lógica para enfrentar, se ela estiver marcando individual setor, se ela estiver fazendo perseguição individual, cada tipo de marcação eu vou enfrentar de uma forma, mas o movimento da bola vai gerar essas atrações, e aí vai gerar os espaços que eu quero. Dentro, né, continuando, dentro do jogo de posição, o escalonamento das alturas, né, então eu tenho que escalonar a equipe em algumas alturas. E aí entra no que você falou da questão do volante buscar a bola do pé do zagueiro, né? Eu tenho 2 jogadores na mesma zona, ou seja, eu não estou criando superioridade numérica. Um jogador vai marcar os 2. Então eu preciso ter, se o meu zagueiro está com a bola, ele precisa atrair um jogador que vai gerar uma vantagem em alguma outra zona do campo. Então essa ideia sempre de que os jogadores mantenham distâncias, tanto na vertical como na horizontal, nas diagonais, né, nos 8 sentidos aí possíveis, basicamente, né, nas 4 diagonais e lateralmente e verticalmente, para que eu consiga gerar o máximo de zonas de dúvida dentro da marcação que eu estou enfrentando e consiga criar dinâmicas sincronizadas que vão envolver algumas coisas básicas do jogo de posição. Exemplo, fixar jogadores. Então, por exemplo, hoje, né, o que eu vejo, as equipes elas têm optado muito hoje, sim, têm usado mais, né, por fixar a linha de defesa com os extremos e não mais usar o centroavante para fixar. Elas estão pensando muito em ganhar esse jogador como superioridade nas costas dos volantes. No movimento de construção, eu ganho um jogador. Nós tivemos um jogo emblemático disso, que foi Santos e Barcelona, na final de 2011, em que a opção do Santos por uma linha de 5, e naquela época o Barcelona ele fixava com os extremos muito, e o Messi já era... Ou seja, o Messi não ia ficar em cima dos zagueiros. Basicamente, o que aconteceu naquele dia, o Barcelona tinha 3 jogadores de superioridade no resto do campo. Então ele chegava em cima da linha do Santos com jogadores de frente, atacando a linha toda hora. Porque ele conseguia construir de maneira limpa em todas as outras fases do início da jogada. Por justamente sustentar uma linha de 5 do Santos com 2 extremos que seguravam os laterais, os zagueiros ficavam presos, e quando saíam para caçar, erravam o time disso. E aí, nesse momento, infiltrava o Messi, infiltravam jogadores. Então, são ideias que você vai ter que construir, você tem que criando relações nessas distâncias, e elas precisam ter um significado. Os jogadores precisam entender, eles vão começar a receber algumas mensagens. Por exemplo, outra ideia importante, o pé distante da bola. Se eu vou receber a bola com o meu pé mais distante, é porque geralmente eu estou sem pressão nas minhas costas. Eu preciso ter essa leitura. Se eu tiver pressão nas minhas costas, é melhor que eu receba a bola no pé mais próximo da bola. Porque aí eu vou ter o meu corpo para fazer proteção do marcador que vem nas minhas costas. Então são alguns significados, alguns sinais que o jogador vai começando a entender e que ele vai... E aí eu acho que a ideia do jogo de posição, e como eu te disse, eu parto sempre da lógica e da efetividade. E vejo que o jogo de posição ele contribui muito para isso, porque a ideia dele é justamente gerar limpeza na jogada. É fazer com que a jogada seja limpa, clara, com superioridade, com vantagem, que o jogador tenha muita vantagem espacial, numérica, né? E aí, entrando nas vantagens, né? Não sei se você quer fazer alguma pontuação ou se eu já posso falar um pouco das vantagens. Não, era o próximo tema, estava engatilhado já. Só nessa questão do pé distante, eu acho que realmente é isso, né? E pegar um nexo do pé distante, antes de você falar das vantagens, a questão da ambidestria funcional, né? Sim. Porque as pessoas pensam que ambidestria no jogo de futebol é ele bater, ter a mesma precisão de passe, ou às vezes a mesma precisão de finalização com ambas as pernas, com perna dominante e perna não dominante. E aí é algo que eu estudei, que eu vi também o professor falando, a questão da ambidestria funcional, que nada mais é do que ele ter o posicionamento corporal vantajoso, e quando você parte da ideia que você está bem posicionado no espaço, você esquece a ideia que tem perna boa e perna ruim, tem a perna boa daquela situação. E aí, muito bem colocado, porque é um detalhe que faz total diferença quando um jogador recepciona a bola no entrelinhas, pensando que a bola vem do lado esquerdo, e ele já está bem posicionado no espaço, ocupando o espaço entre linha defensiva e linha média, essa bola vem do lado esquerdo, e aí ele recepciona a bola com a perna esquerda, com o pé esquerdo, ou seja, com o pé mais próximo da bola.
saindo totalmente da lógica do jogo, sendo que se ele recepcionasse essa bola com o pé mais distante da bola, que seria o pé mais próximo da baliza, que seria o pé direito, ele teria uma linha de 4 apenas. Então, um detalhe faz com que ele elimine toda uma linha média e tenha apenas uma linha defensiva, correndo para trás, temporizando, mas com vantagem, né? E é um detalhe simples que é algo treinável, que a gente consegue passar para os nossos atletas, que faz total diferença. Então, eu acho bem interessante a gente bater nessa tecla de... Um detalhe sobre isso daí, eu acho que a gente entra num debate importante, porque... E aí encaixa naquilo que eu te falei sobre, para mim, o jogo de posição é um jogo de domínio do espaço, e a partir disso, de controle de espaço, a partir disso eu tenho a bola. Eu tenho vários tipos de jogo de posição. Eu tenho treinadores que têm um jogo de posição extremamente vertical. E aí, dentro disso que você falou, hoje, se você observar, né, ano passado, e aí agora eu estou trabalhando ali próximo dele, do Sampaoli, a equipe do Santos ela era uma equipe que a ideia era romper as duas primeiras linhas do adversário e atacar o último em velocidade. Então ela sempre tinha um jogador nas costas, né? Porque a ideia era justamente essa, era mexer, mover a bola, criar superioridades na primeira fase de construção, atrair a primeira linha, que é a linha de pressão do adversário, que são os atacantes, atrair a linha média do adversário, volantes, extremos, meias, e a partir disso ele criava um jogador livre que vinha nas costas. E aí, jogo a jogo, isso vai sendo adaptado. Não é que o jogo de posição, ele não vai. A ideia não é enrijecer a sua equipe porque ela tem que jogar num 4-3-3 rígido, não. A ideia é justamente que eu tenha todos esses conceitos. Esses conceitos eles vão acontecer todos os jogos. E aí eu vou criar ajustes, criar superioridade nas zonas que eu quero, para poder ter vantagem e os jogadores que eu quero receberem a bola. Então, por exemplo, se eu crio todo esse movimento para quebrar as duas primeiras linhas, e esse jogador que recebe entre linha tem uma orientação corporal ruim, ou ele é lento, ou ele conduz mal a bola, ou ele toma más decisões, né, que é algo que pode melhorar, mas vamos pensar no nível profissional, que eu não tenho tanto tempo assim para aprimorar a tomada de decisão. Toda a primeira fase de construção minha vai ser perdida na hora que eu quebrar ali, porque eu vou perder tempo com ele na orientação, ou ele vai tomar uma decisão errada, ele não vai saber o time de conduzir para poder atacar a linha com um passo. Então, essas ideias... E essa questão... Desculpa cortar, prof. Essa questão até mesmo do ritmo de circulação, ela tem total dependência também da forma com que o adversário te marca. Se eu parar para pensar e aí eu estou enfrentando uma equipe com uma organização defensiva desajustada, com espaço, é óbvio que o ritmo da circulação vai ser muito mais de passes verticais, nós vamos atingir a lógica muito mais rápido, caso eu enfrente uma equipe com uma organização defensiva que me negue esses espaços. Né? Então, tem total dependência também da forma como que o adversário te marca, e aí, não sei se o professor concorda comigo, eu gosto de partir da ideia dos 3 espaços no que tange ao bloco adversário. Ou seja, treinar a nossa equipe para atacar pelo lado do bloco, atacar no entre linhas, atacar nas costas da última linha. Qual espaço eu vou entrar? Isso é circunstancial, porque o jogo é imprevisível. Agora, eu preciso treinar e ocupar esses 3 espaços para conseguir me sobrepor ao adversário. De novo, um domínio de espaço, né? Eu vejo, João, que você pode ter várias lógicas para poder construir a sua ideia, né? Por isso que eu vejo que a gente não precisa ficar 100% apegado e dizer eu pratico na essência o jogo de posição, porque de verdade eu vejo assim, por exemplo, eu vejo as equipes do Jorge Jesus, elas têm algumas ideias do jogo de posição, mas na essência em alguns momentos a equipe se organiza em função de outras referências. O próprio Guardiola, eu vejo que as equipes dele evoluíram não no sentido de, não estou querendo dizer que evoluiu porque mudou, estou dizendo que evoluíram ao longo do tempo num caminho de se tornarem um pouco mais verticais do que elas eram no início. Né? O Guardiola tinha lá a regra dos 14 passes dele, né, que enquanto eu não mover a bola, fazer 14 passes, minha equipe não está nas posições boas para eu poder atacar e ter um pós-perda eficiente. Né? Viajar junto, né? E isso ele mesmo fala, né? A Alemanha fez muita diferença na vida dele, na carreira dele. Ele começou a conviver com os contra-ataques da Bundesliga, que são assim, extremamente velozes. E ele começou a ter que criar outro tipo de construção e ele explorar também o espaço, quando ele já está construído, né? Quando ele já está ali disponível para eu acelerar. Porque, na verdade, o espaço está ali sempre.
O espaço já está ali. Eu preciso saber como eu vou explorar. Se eu vou explorar o espaço com uma progressão apoiada, se eu vou explorar o espaço para atacar ele em velocidade, e aí entra na questão, de novo, da lógica. O que vai fazer diferença? Eu tomar a melhor decisão. Se o espaço já está ali aberto para eu poder acelerar nele e definir a jogada em 5, 7 segundos, essa é a melhor decisão. Agora, se eu tenho duas linhas, eu tenho 8, 9, 10, 11 jogadores atrás da linha da bola, eu vou precisar mover. Aí eu preciso de mais ações para poder mexer com os jogadores desde que eu queira construir por baixo. Eu também posso enfrentar um bloco com uma ação. Eu posso fazer uma diagonal longa, essa bola eu cruzo de primeira na área e uma finalização. Então, a eficiência para se enfrentar é o mais importante. Isso que acaba definindo o quão você está preparado para ter eficiência dentro da sua proposta, que os jogadores estejam conectados para ter as soluções bem similares, né? Perfeito, perfeito. Antes de entrar nas vantagens, professor, a questão justamente aí é uma pergunta pessoal, né? Até mesmo como o professor tem muito mais experiência e já está na prática há muito tempo, a questão de você criar comportamentos nos seus atletas onde eles entendam o momento que eles vão ser os beneficiados e o momento onde eles vão entender que eles vão beneficiar o seu colega, que é o que o professor falou de fixar, né? Partindo da ideia do centro de jogo, que é o epicentro de 9 a 15 metros raios, que é onde as ações ocorrem mais rápido, ali é muito fácil você estimular o seu atleta em ficar em posição de expectativa, em dar apoio rápido, em ficar com um posicionamento corporal vantajoso. Agora, a questão dos jogadores que estão distantes do centro de jogo. Você acredita que nós temos dificuldade de criar esse comportamento e de falar assim, poxa, você é importante em amplitude porque você vai fixar talvez um lateral, você vai dividir a atenção do lateral e essa divisão de atenção vai gerar espaço e vai beneficiar. Ou às vezes você faz um movimento de ruptura para mexer uma linha defensiva, não para receber a bola em profundidade, mas para talvez atrair um oponente e gerar espaço para o portador. O que o professor pode falar na questão dessa criação de comportamento, tendo como relação a características dos nossos atletas? Vamos lá. Processo, né, de entendimento. Eu percebo, eu interpreto, eu decido, eu ajo, né? Eu passo por esses 4 momentos ali, né? Então percepção, interpretação, decisão e ação. Eu trabalhei muito tempo, João, e aí é uma questão de, você falou aí de experiência, né? Cara, isso aí já é uma coisa que veio com o tempo. No início eu me preocupava muito em ter um volume dentro do treino de gerar comportamentos. Então, as atividades que geravam muito comportamento, que faziam com que o jogador exercitasse muitas vezes aquela ação que eu queria construir no treino. Isso principalmente lá atrás, eu digo ali até 2012, 13, até a época do Corinthians, assim. Eu trabalhava em idades menores, até sub-15. Depois que eu tive uma experiência no profissional, né, em 2014, eu comecei a olhar muito para essas 4 fases, e aí várias discussões, e, de novo, o Leitão é um cara importante nisso, porque foram discussões com ele, e ele vinha sempre falando, vamos olhar para a percepção. Se a gente mexer com a percepção do atleta, a gente muda com esse processo, porque ele já inicia diferente. Se eu não mexer com a percepção, não adianta ele ficar repetindo o comportamento. Se a percepção dele sobre o fenômeno for a mesma, ele vai continuar interpretando igual, decidindo muito parecido e agindo muito parecido. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investir. E aí, lógico, dentro de uma periodização semanal, você tem dias da semana para isso, porque eu não posso fracionar um treino em dias que eu preciso ter densidade muito alta. Dias de densidade alta, né, que são ali, o jogo é sábado, são terça e quarta-feira, né, com caráter diferente os 2 treinos. Né, terça com um tipo de caráter, quarta com outro caráter, não é o assunto da nossa live, não vou entrar nisso. Esses dias, isso daí é para um outro assunto, porque senão a gente... É tão sistêmico, né, professor? Uma coisa está tão interligada na outra. Isso, tá certo. E aí esses não são os dias que eu tenho que, de fato, parar muito o treino, porque eu preciso gerar densidade física, densidade cognitiva, muitos sprints, muitas mudanças de direção. Mas tem dias da semana que o jogador ou não está recuperado ainda do último jogo, né? Ou ele já está num processo de recuperação para a próxima partida, que eu posso ter atividades que eu fracione mais as atividades, tanto em blocos, como eu possa parar esses blocos para poder fazer ajustes e correções.
para poder levar ele a perceber o jogo diferente, a parar jogadas, a parar situações, a criar treinos em que ele vai ter um volume de exercitação, mas que o foco, na verdade, é mostrar para ele um outro viés sobre o jogo, entendeu? E aí, dentro disso, ele vai evoluindo muito nessa leitura do jogo, do jogo do eu, bola e alvo, né? Para o eu, bola, colegas e alvo, né? E em algum momento ele começa a ver o papel dele dentro dessa percepção. Então, se eu não ampliar a percepção do atleta para ele entender o jogo de fato, se eu ficar ali incidindo sobre comportamentos, sem que ele consiga entender essa ideia macro de espaço, essa ideia de como... E isso é tempo, é amadurecimento. Isso tem a ver muito com o nosso desenvolvimento emocional como seres humanos, né, da espécie. A gente se descobre como ser individual lá quando a gente é bem criança, né? Então tem até as fases lá na comunicação. E a gente vai vencendo a ideia com a idade, né? Não que todos passem por isso, mas a ideia com a idade é que a nossa maturidade nos torne menos egocêntricos. Essa é uma ideia, né? Na verdade, as pessoas que vão conseguindo aproveitar a experiência de vida, elas vão se tornando menos egocêntricas e vão tendo uma visão mais macro de mundo, né? Mais sistêmica, como é a palavra que a gente utiliza bastante. Então, a ideia nossa com o processo de adolescentes em formação e até jogadores que são jovens, que o jogador ele para de jogar aos 35 anos, ele é um jovem ainda, né? Ele é um cara muito jovem, uma pessoa jovem. A ideia é que ele vá percebendo ao longo do desenvolvimento dele justamente essa questão de que o olhar mais para o jogo de uma forma a ter vantagem para todos, né? Não só para mim. E aí, a partir da vantagem para todos, eu tenho a vantagem para mim. Eu vou só citar rapidinho aqui, né, uma situação que a gente fala muito de várias teorias, complexidade, mas é importante que a gente aplique as teorias, né? Não só fiquem no plano abstrato. Então, por exemplo, dentro da teoria dos jogos, né, eu tenho lá o John Nash, que é até do filme Uma Mente Brilhante, que é um matemático que criou lá a base da teoria dos jogos, né? Uma coisa essencial, até está no filme isso, Uma Mente Brilhante. Tem essa cena no filme de quando ele tem um insight sobre isso. E aí ele descobre que a melhor decisão é sempre aquela que ela é a melhor para mim e para o grupo ao mesmo tempo. Se ela for só boa para mim, e não para o grupo, ela não é sustentável, porque com o tempo o grupo não vai gostar que eu tome aquela decisão. Se ela for só boa para o grupo e não for boa para mim, daqui a pouco eu não vou mobilizar energia a mais para poder tomar aquela decisão. Então ela tem que ser, a melhor decisão sempre é essa. E a ideia com a evolução é que os jogadores, com o tempo, entendam mais sobre tomar de decisão. Entender sobre tomar de decisão não é... Aí entra na questão humana do jogo. Não é uma decisão tática, é uma decisão humana. Nós temos que entender a nossa natureza. Por que a gente toma decisão assim? Por causa da nossa natureza humana. Nós precisamos ter decisões que sejam vantajosas para nós, e como elas precisam ser vantajosas para os outros, claro, senão elas não são sustentáveis, nós temos que pensar naquela que é para todos. E isso você vai vencendo com o processo. Você não vai vencer isso com um treino, com 2 treinos, com 1 ano. Isso você vai vencer com um processo. Alguns jogadores têm isso melhor desenvolvido, pela natureza, pela formação que eles tiveram em casa, muitas vezes, ou pelo estímulo que eles já tiveram. E alguns não é da natureza deles, eles vão ter outro tipo de organização. E o importante é que a gente entenda isso e explore a natureza do jogador também. Show de bola, professor. Realmente é um papo totalmente sistêmico, porque a gente fala de jogo de posição, fala de processo de treino, e a gente começa a entender que a gente tem um fenômeno complexo e nós não conseguimos dissociar esse fenômeno, né? Talvez meramente didático para explicar, mas as coisas elas estão totalmente interligadas. Vou tocar no assunto agora de vantagens, que é algo totalmente inserido no jogo de posição, né? Eu particularmente conheço 5 vantagens, caso o professor conheça outras ou desconheça essas também, enfim. Questão da vantagem posicional, da vantagem numérica, a vantagem qualitativa, a vantagem cinética e a vantagem socioafetiva. Vou deixar o professor falar um pouquinho a definição e vamos discorrendo em relação a essas vantagens, porque realmente essa é a ideia do jogo de posição, né? De utilizar a bola com intencionalidade para superar linhas, eliminar adversário e criar vantagens dentro do jogo. Então, João, eu vejo que o mais importante, e para mim, né, essas ideias de vantagem também, né, são essas 5 vantagens aí do jogo de posição. Eu acho que o mais importante, e aí dentro de uma linha que eu penso o jogo, né, de não estar vinculado, por isso que eu pensei, por isso que eu te falei lá no início, não posso te dizer que eu pratique na essência o jogo de posição. Eu estudo ele,
eu me aprofundo nele, gosto das ideias dele, acho muito interessante, mas eu acho muito melhor para mim, dentro da minha visão, como aproveitar as ideias boas dele para otimizar aquilo que eu penso sobre o jogo. Então, essas 5 vantagens, eu trabalho muito em cima delas, mas dentro de uma ideia de melhorar o jogo, não de melhorar o modelo, não de aumentar o tempo de posse, não de aumentar a construção, a característica de jogo de posição, né? Tanto que você já deve ter se deparado com isso, equipes que circulam a bola há muito tempo, conseguem romper linhas, chegam no último terço e são pouquíssimo efetivas, né? Então eu penso muito nelas. Assim, o que eu tenho visto, vantagem numérica. É uma vantagem que ela é importante que você construa, principalmente nas fases finais e 17 e 20 profissional, porque ela é uma vantagem que vai te dar muito apoio. Se você construir bem, se você souber, a partir daquelas ideias que a gente falou de fixar jogadores para gerar superioridade entre linha, a partir disso gerar uma nova superioridade naquela zona, se aquela zona não tiver mais como criar vantagem, trocar a bola de zona. Então, assim, eu acho fundamental. Porém, eu vejo um problema em pensar em vantagem numérica nas idades iniciais da formação, porque aí talvez eu não estimule tanto a qualitativa. Eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar que se eu toda hora tiver 5 contra 3 na zona, 4 contra 2, pô, é uma baita solução, legal, mas se eu estiver pensando em desenvolvimento individual, de confrontos, de duelos, que é importante pensando em fases iniciais de formação, eu talvez tenha que entender que eu tenho que construí-las processualmente, tá? Desculpa cortar, só salientar esse ponto. No Desportivo eu trabalho no processo de captação e eu tive uma discussão justamente sobre isso com o professor Igor Guerra, que é o treinador do Sub-15, e ele falou, cara, não adianta você criar jogos de vantagens numéricas se você quer avaliar o atleta. Não adianta nessas categorias menores justamente você criar jogos de vantagem numérica onde você potencializa muito mais a questão do passe, da vantagem de quem tem a bola, se você não vai identificar os duelos pessoais, as confrontações. Então, só para salientar, é algo que eu concordo também, é algo totalmente fidedigno quando se transfere para a prática, né? E quando a gente vai para a qualitativa, ela para mim, assim, ela é fundamental que a gente desenvolva, que o jogador domine duelos de 1 contra 1, aéreos e terrestres, né? Então, o duelo, lembrar que ele pode ser aéreo ou terrestre, né? Cabeça, pé, né? O duelo, e que o jogador domine a capacidade de enfrentar adversários, mas que ele também entenda que vencer um duelo muitas vezes, ou vencer uma batalha, é não passar pela batalha, né? Se eu conseguir vencer a batalha sem passar por ela, melhor ainda. Então, verdade, se eu tenho que te enfrentar, eu preciso ter ferramentas para te enfrentar. O drible, né? O uso do meu corpo, a proteção, o jogo aéreo, subir num tempo melhor que o seu. Agora, se eu puder criar um movimento, e aí nós vamos falar da cinética daqui a pouco, se eu puder criar um movimento vantajoso e que eu consiga ganhar suas costas, por exemplo, sem precisar te enfrentar, isso do ponto de vista energético é muito mais eficiente do que se eu precisar ir lá com você. Então eu preciso entender 1 contra 1 nesse aspecto, que ele é enfrentamento, mas ele também é ensinar a evitar o enfrentamento através do sucesso, de tomar a melhor decisão que o meu adversário. Então eu preciso que o jogador domine todos esses aspectos do 1 contra 1. Outra coisa que para mim está dentro de vantagem qualitativa é a capacidade de controlar o 360 graus dele. Então isso para mim isso é capacidade qualitativa. Então é do jogador isso. Eu preciso que o jogador tenha isso como competência, porque a partir disso eu vou construir depois, quando eu falar da orientação corporal, né? Então eu preciso ter jogadores que dominem visualmente o espaço, né? E que não sejam só jogadores que controlem o espaço só a partir do momento que ele tem a bola. E aí uma que eu tenho incidido muito, João, é sobre a vantagem cinética. Com informações simples e exercícios simples, você consegue mostrá-la para os atletas e eles entendem. O futsal trabalha muito com a vantagem cinética, porque é um esporte jogado em pouquíssimo espaço, então os jogadores do futsal têm muito isso. O que é a vantagem cinética para mim? É você criar um movimento mais vantajoso do que o do seu adversário, em função daquilo que é a essência do jogo de futebol, né? Então, se eu conseguir criar um movimento em que eu vá ganhar suas costas em direção ao meu gol de ataque, eu tive mais sucesso que você, o meu movimento foi mais vantajoso. Como pode ser esse movimento? Pode ser o que a gente chama de gato. Eu faço um movimento ameaçando que eu vou sair pela sua esquerda, saio pela sua direita, se é por fora, por dentro, aí não importa, depende, né? Para ganhar suas costas.
fazer um movimento de ruptura e também receber a bola no meu pé. Eu posso fazer esse primeiro movimento de espaço, né, como se eu fosse para o espaço, induzir você a correr para trás, e nesse momento eu troco de direção e venho no meu pé. Ou seja, o mais importante é o jogador interpretar qual é a ação que ele quer naquele momento e fazer cineticamente o movimento mais vantajoso que ele quer para receber a bola. Se é no pé, se é no espaço, se é por fora. E isso passa por criar uma cinética mais vantajosa do que a do adversário. Isso passa por interpretar a jogada antes do adversário, para poder entrar em movimento. Um jogador que hoje eu vi 2 jogos do Romário, a Sport TV estava transmitindo, um de 99 contra a Ponte e depois um contra o Vasco de 2000. Um ele estava no Flamengo e no outro no Vasco. O Romário, naquela fase da carreira, já com 33, 34 anos, ele vencia pouquíssimos duelos na velocidade, só que ele começava a correr sempre antes do marcador. Então, ele muitas vezes ele já lia a jogada e iniciava o movimento antes. Quando ele iniciava junto, geralmente ele perdia o duelo para o zagueiro. Ele já não tinha mais aquela velocidade dele até a 94, 95. E aí, só que cineticamente ele sempre gerava, por inteligência, por perceber, né, o jogo talvez num nível acima do que os jogadores que ele enfrentava, ele conseguia sempre fazer esse movimento cinético no jogador. Só nessa questão da vantagem qualitativa, por mais que seja uma vantagem que você vai conseguir identificar nos duelos pessoais, existe todo um processo coletivo para que essa vantagem seja criada. E aí talvez 2 exemplos são bem interessantes. A época do Douglas Costa no Bayern de Munique, que é um jogador que ficava espetado, ficava em amplitude, e você percebia que realmente existia uma intencionalidade na posse do Bayern de atrair para um corredor, e em questões de segundo você inverter essa bola, porque o Douglas Costa... Exatamente, o Douglas Costa naquela época ele era melhor do que qualquer defensor. Então, por mais que seja uma vantagem que ela é individual, de 1 contra 1, de duelo pessoal, requer todo um processo coletivo para que essa vantagem seja criada. E também a questão de você trabalhar em equipe, muitas das vezes o Messi pegava em situações de 1 contra 1, porque tinha um Xavi, tinha um Iniesta que conseguia pifar ele, que conseguia colocar ele na melhor situação, enfim. É um processo coletivo para que a vantagem individual ela seja criada, né, prof? Então, a gente entra na socioafetiva, né, que você falou. Eu acho que ela acaba conectando todas as outras. Porque o que vai acontecer é o seguinte, João, eu vou criar um monte de significado para movimento, sobre orientação corporal, pé de recepção, pé de condução, pé de drible, velocidade, cinética, troca de direção, e isso tem que ser interpretado pelos jogadores como se fosse uma linguagem comum. Se todo mundo vai falar português, tem que ser português. Se todo mundo vai falar inglês, tem que ser inglês. Perfeito. Se todo mundo vai falar espanhol, tem que ser espanhol. Então, Perfeito. Os jogadores têm que interpretar o mesmo jogo. Essa é, para mim, a grande diferença. A hora que eles começam a interpretar o jogo a partir do significado das mesmas referências, e essas referências, elas não são mais amplitude, profundidade, compactação só. Elas são referências do seguinte, eu e você, a gente está jogando junto. Você está com pressão nas suas costas. Eu já tenho que fazer a leitura e te passar a bola no pé que eu tenho que te passar. Essa leitura minha, se você viu que eu passei, você tem que entender que eu já percebi por você. Eu já vi suas costas, você está de costas pressionado. Se eu vi que você está livre, eu já passo a bola no pé da frente para você ir embora, para você conduzir. Perfeito. Então, essas leituras, se o meu extremo, nessa hora que eu viro o jogo, como o Douglas Costa, eu vejo que ele começa um movimento de corrida para fora e o lateral vai junto, eu já sei que ele vai trocar de direção e vai vir por dentro do lateral, então eu não vou dar a bola no pé dele, eu já vou dar a bola entre lateral e zagueiro. Para ele fazer esses significados, essa linguagem não verbal do jogo, né, que é uma linguagem que a gente chama ela de metalinguagem, né, do jogo, que é uma linguagem que ela está além do que a gente fala. Ela é uma linguagem que ela está nos significados das ações. Isso é da leitura corporal. Isso é significado para as ações, né? Isso é um entendimento de saber, por exemplo, você tem uma velocidade, o outro atacante tem outra velocidade. Se eu vou fazer uma bola no espaço para você, é diferente do que eu vou fazer para ele. Né? Mesmo que vocês estão no mesmo cenário, ou muito parecido, eu preciso considerar que meu colega A tem uma velocidade, o B tem uma velocidade que não é tão grande. Então isso vai mudar.
Se você parar para pensar, isso realmente nós estamos falando de tática. Isso é tática, porque no curso que eu fiz com o Israel Teodo, ele mandou repetir 500 vezes. Tática é a gestão do espaço de jogo. Tática é a gestão do espaço de jogo. A gente está falando de tática, de movimentos que intervêm em você desequilibrar ou não o adversário, de você criar sua auto-ordem, né, sua auto-organização. E isso é puramente tática, e não os números 4-4-2, 5-4, enfim, os movimentos, a gestão que você faz do espaço de jogo, né? Desculpa cortar, prof. Não, e aí dentro disso, não, o que você falou está muito dentro do que eu estou falando aqui, pelo seguinte, a gente parou de discutir modelos, princípios, esquemas, e a gente está começando a entender que o jogo é isso. O jogo de futebol é isso, é esse tipo de ferramenta que eu tenho que dar para o meu atleta. Porque aí, João, qualquer atleta que tem esse domínio do espaço, né, que tem essa gestão do espaço, não importa se a minha linha tem 3, 4 ou 5 jogadores na primeira linha, se eu estou com um losango no meio com uma linha de 4, se eu tenho 2 atacantes ou 3, não me importa. Se eles souberem gerir o espaço, eu posso mudar jogo a jogo, eu posso fazer ajustes de estrutura matriz, né, de plataforma jogo a jogo, para poder explorar a característica individual de cada jogador meu, o que é o ideal. É eu colocar o volante tal na posição que ele tem a melhor performance, o meia tal aqui, o extremo, o atacante. E aí a gente começa a ter uma leitura da essência do jogo de futebol, que é colocar os jogadores naquela posição onde a natureza deles faça com que eles joguem melhor. Essa é a ideia. E não engessar jogadores. Se a gente usar esse conhecimento para engessar e falar, ó, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui, você... Não é essa a ideia. A ideia é dar ferramentas e colocar jogo a jogo aquilo que se encaixa melhor jogo a jogo, para poder explorar as características do que você vai enfrentar. Até porque se nós automatizarmos, se nós mecanizarmos, nós estamos indo contra a natureza do futebol, contra a característica da modalidade, que é um sistema complexo, dinâmico, onde nós não conseguimos, muitas das vezes, não conseguimos de forma alguma controlar a ordem cronológica de acontecimentos, né? Aí foi uma frase até que o professor Leandro Mellit comentou comigo quando eu fiz estágio com ele. Ele falou, nós não podemos mecanizar e automatizar, mas nós podemos criar possibilidades para que no aqui e no agora eles tomem a melhor decisão, que foi o que o professor falou. O jogador recebeu a bola de costas, não tem por que fazer ultrapassagem, gera um apoio de segurança. Essas metalinguagens que você pode criar para a sua equipe, para que eles consigam resolver os problemas no aqui e no agora, né? Eu acredito que é muito dessa questão. E nós temos que entender o seguinte, e é uma visão, assim, eu acho que são processos que a gente está conseguindo sair bem deles, está demorando um pouco ainda, mas a gente está conseguindo sair bem deles. A gente veio num momento, João, nos últimos 10, 15 anos, achando que quando eu começava a criar referências, eu estava engessando o jogador. E aí eu vejo muita gente falando, não posso ensinar tática para jogador com 12, 13 anos. Cara, o que você tem que fazer é dar ferramentas, dar ferramentas para que ele amplie as possibilidades do jogo dele e que ele interprete cada vez melhor o jogo dele. A questão não é tática. E aí também acho que tiveram alguns profissionais que entenderam errado a mensagem e realmente criaram processos que enrijeciam, que engessavam alguns atletas, né? Mas, em geral, tudo isso que a gente está falando, a ideia é que seja um processo libertador. Que o jogador passe a interpretar o jogo e que ele tenha mais ferramentas. Eu faço uma analogia que é mais ou menos a seguinte, sobre a questão do jogador aprender ou não, sobre o que é liberdade ou não. Se você pegar o seu filho e deixar ele livre para escolher aos 7 anos se ele vai ou não para a escola e ele escolher não ir, a partir que ele entrar numa idade de trabalho produtiva, ele vai ter muito menos escolhas do que os amigos dele que foram lá, aumentaram a gama de informações e que depois podem escolher para onde eles vão, para o que eles vão fazer da vida. Então, eu prefiro dar as ferramentas, eu prefiro desenvolver. Eu acho que, para mim, condição sine qua non que o jogador termine o processo comigo aí de 1 ano, 2, depende do tempo que ele vai ficar, 3 meses. Eu tenho isso com os jogadores, eu tenho um acordo com eles do que eu vou entregar para eles ao final do processo. E aí eu tenho dentro disso que eles vão ter determinadas competências que são garantias que eu vou dar para eles, porque são coisas que eu garanto que eles vão melhorar. Ele não vai melhorar naquilo se ele não quiser. Se ele não quiser, o que é muito raro. Todos melhoram, todos.
Uns melhoram muito, uns melhoram um nível médio, melhoram um pouco. Depende da capacidade cognitiva, de absorção, do processo, se ele, né, como algumas circunstâncias, mas eu posso garantir que algumas melhoras, algumas ferramentas que vão enriquecer o jogo daquele atleta e vão fazer com que ele entenda o jogo no nível maior dali para frente. Isso, eu acredito que o jogo de posição nós discorremos muito bem, falamos até bastante. Nós temos 5 minutos, prof, antes do Insta mandar a gente embora. Tocar nisso que você falou, que eu acho que é algo primordial e algo que eu venho batendo muito na tecla, a questão de nós garantirmos aquilo que o nosso atleta vai aprender. E aí a gente vai entrar numa outra lacuna que eu gostaria até de abordar nesses 5 minutos finais, a questão do currículo de formação. A questão de você ter um documento metodológico que norteia e orienta o processo de ensino-aprendizagem, no nosso caso, futebol, e também que oriente, que norteie os profissionais que ali estão inseridos. E aí uma dúvida que eu particularmente tenho é na questão da distribuição dos conteúdos, pensando no respeito das características, das particularidades de cada faixa etária. Você acabou de falar nisso, né, de que você dá garantia que o seu atleta vai aprender. Existe um documento metodológico que você segue, que a instituição segue, ou que... Qual a sua opinião em relação a esse documento metodológico? Eu acredito que as instituições têm que ter um documento metodológico, mas eu ainda tenho algumas dúvidas se o documento é aquele que deveria ser. Eu acho que ele ainda vai muito no sentido de modelos, esquemas, né, quando ele é discutido, e pouco nesse sentido do que a gente falou. Para mim, eu tenho que garantir um atleta que ficou 5, 6 anos na base do meu clube, João, ele tem que ser, num bom processo, ele tem que ter fundamentos individuais bem desenvolvidos, ele tem que ter um bom domínio de jogo aéreo, ele tem que ter um bom domínio da ambidestria, ele tem que ter boa orientação corporal para finalizar, ele tem que ter comportamentos de reação à perda da bola, comportamentos de reação, ele tem que ter. Eu não posso passar 5, 6 anos com um atleta e ele não ter isso. Pode ser, claro, estou falando de sim e não, vamos falar. 80%, 70%, 80% dos jogadores que passaram pelo processo têm que ter esse comportamento se ele está 5, 6 anos. E aqueles que não estão respondendo ao processo por um motivo ou outro, ou porque não tem capacidade, ou porque não tem interesse, eles têm que ser descartados mesmo. E eu tenho que trazer outros com maior potencial para o lugar deles. Que eu vou pegando. 70%, 80% dos jogadores sendo bem estimulados, sendo bem informados, tendo um processo bem construído, eles vão ter essas competências envolvidas, em maior ou menor nível. Eu não estou garantindo aqui que nós vamos formar Toni Kroos toda hora, que nós vamos formar Xabi Alonso, Neymar, Messi, mas nós podemos fazer jogadores melhores se a gente der para ele ferramenta e interpretação de jogo melhor ao longo do processo, que ele vá enriquecendo isso ao longo do processo, mas ele precisa ganhar as ferramentas e olha só como é grave. Eu recebo muitos jogadores, e é uma coisa que eu ensino muito, com jogo aéreo ruim. Com jogo aéreo ruim, né? Que são ruins no duelo aéreo. Tem tempo de bola ruim, tem medo de ataque. Estou falando de sub-20, tá? O que acontece? Quando eu subo para pressionar alto uma equipe que tem pouco recurso para sair jogando por baixo, o que geralmente ela faz? Ela faz uma bola longa. Isso, quando geralmente eu pressiono alto uma equipe que não vai correr riscos, ela vai fazer uma bola longa em cima da uma bola longa direcionada, sim. Legal. Aí eu tenho 6, 7 jogadores em campo que tem um péssimo jogo aéreo. Eu vou perder a primeira bola e aí a pressão alta passa a ser desvantajosa para mim. Então, assim, são aspectos, são ferramentas e isso vai fazer com que os meus jogadores acreditem menos na pressão alta. Se eu não mostrar para eles que o problema é que a gente tem de déficit de duelo aéreo, que a gente perde o primeiro duelo, que a gente perde uma segunda bola, entendeu? Em função disso, em função do primeiro jogador que duela, devolver ela fraca, ou errar, ou não conseguir direcionar. Então, assim, são aspectos que estão totalmente conectados e que vão mudar a forma como o jogador enxerga o jogo. Né? A forma como o jogador. Se eu não ensinar o meu jogador a abordar bem num contra um defensivo, como que eu vou construir um pós-perda eficiente? Eu vou ter jogadores que não vão para o duelo. Ele vai cercar, a bola vai sair da zona de pressão. Então, esses tipos de detalhes são fundamentais para a gente construir um jogo elaborado. Prof, tem 30 segundos. Te agradecer muito. Foi uma das melhores lives. E por 20 segundos para o professor se despedir. Muito obrigado. Aprendi muito, professor.
Eu agradeço demais, valeu aí pela oportunidade, foi um grande prazer. Estou vendo ali que flutuou entre 180, 190 pessoas, 200 nos acompanhando. Um abraço para todo mundo que Obrigado, acompanhou. Tá professor. legal? Falou, João, muito obrigado. Um abraço.